Antes de mais, o professor Tomás Camacho, catedrático de guitarra no Conservatório Superior de Vigo e Ourense, vai-nos brindar com um belo momento musical com danças do século XVII de Gaspar Sanz. Geminação entre as cidades de Valença e Tui. Preâmbulo. As geminações são um encontro de dois municípios que concordam em proclamar que se associam para agirem numa perspectiva europeia, confrontando os seus problemas e desenvolvendo entre eles laços de amizade cada vez mais estreitos. Foi deste modo que Jean Barré, um dos fundadores do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa, definiu o conceito de geminação logo após o final do segundo maior conflito mundial da história, realçando os valores a ela subjacente, a amizade, a cooperação e a compreensão entre os povos da Europa. O estabelecimento de laços de geminação entre duas cidades decorre, assim, da existência de características semelhantes ou de pontos e referências históricas comuns e procura criar relações de amizade, solidariedade e intercâmbio, estabelecendo mecanismos protocolares essencialmente aos níveis económico, social e cultural. A geminação pressupõe um compromisso entre as autoridades locais e os cidadãos, devendo estes constituir uma parte essencial no bom desenrolar de todo o processo. A comunidade é o motor do processo, desempenhando um papel fundamental na criação de uma identidade europeia de laços e estímulos de adesão aos valores que caracterizam a União Europeia. Assim, podemos dizer que a geminação representa a forma mais visível de cooperação europeia, nomeadamente nos domínios como a arte e a cultura, a juventude, a cidadania, o desenvolvimento sustentável, os serviços públicos locais, o desenvolvimento económico e social, a inclusão social e a solidariedade. As geminações exigem um duplo compromisso das autoridades locais e dos cidadãos. Não haverá uma verdadeira geminação sem a participação ativa dos cidadãos, os quais asseguram a sua dinâmica e vitalidade e um vínculo de longo prazo. Acordo de geminação entre Valença e Tui. As cidades de Valença e Tui acordam em fortalecer os laços de amizade e comunhão que, historicamente, caracterizam as suas relações, formalizando um acordo de geminação que hoje se subscreve. A geminação tem como objetivo desenvolver relações sociais, culturais, económicas e educacionais, bem como o progresso e desenvolvimento das suas populações através do contacto pessoal entre todos os habitantes de ambas as cidades.
Este acordo tem subjacente a vontade inabalável de promover o desenvolvimento das relações mútuas no sentido de fortalecer a cidadania e os laços de fraternidade entre os habitantes de ambas as cidades. Este acordo de germinação é confirmado hoje pelos representantes das cidades de Valença e Tui, assinalando a criação formal de uma nova parceria e assinado no dia em que se celebra o 125º aniversário da Ponte Internacional que une ambas as margens do Rio Minho aos 25 dias do mês de março do ano 2011. O Presidente da Câmara Municipal de Valença, Jorge Salgueiro Mendes, e o Alcalde do Concelho de Tui, António Feliciano Fernandes Rocha. Os irmanamentos son o encontro de dous municipios que concordan en proclamar que se asocian asumindo nunha perspectiva europea, confrontando os seus problemas e desenvolvendo entre eles lazos de amistade cada vez máis estreitos. Foi deste modo como Jean Marais, un dos fundadores do Consello dos Municipios e das Rexións de Europa, definiu os irmanamentos logo do final do segundo maior conflito mundial da historia, realzando os valores a ela implícitos, a amistade, a cooperación e a comprensión entre os povos de Europa. O establecemento de lazos de irmanamento entre dúas cidades xorde así da existencia de características semellantes ou de puntos e referencias históricas comuns que procura crear relacións de amistade, solidariedade e intercambio, establecendo mecanismos protocolarios especialmente nos niveis económico, social e cultural. A irmandade presupón un compromiso entre as autoridades locais e os cidadáns, debendo este constituir unha parte esencial no bo desenvolvemento de todo o proceso. A comunidade é o motor do proceso, desempeñando un papel fundamental na creación dunha identidade común europea, de lazos e estímulos de adhesión aos valores que caracterizan a Unión Europea. Así, podemos dicir que os irmanamentos representan a forma máis visible de cooperación europea, especialmente nos dominios da arte e da cultura, na mocidade, a cidadanía, o desenvolvemento sostible, os servizos públicos locais, o desenvolvemento económico e social, a inclusión social e a solidariedade. Os irmanamentos exixen un dobre compromiso das autoridades locais e dos cidadáns. Non haberá auténtico irmanamento sen a participación activa dos cidadáns, os que aseguran a súa dinámica e vitalidade e un vínculo a longo prazo. Acordo de irmanamento entre Tui e Valença. As cidades de Tui e Valença acordan fortalecer os lazos de amistade e comunión que históricamente caracterizan as súas relacións, formalizando un acordo de irmandade que hoxe se asina. O irmanamento ten como objetivo desenvolver relacións sociais, culturais, económicas e educativas, así como o progreso e desenvolvemento das súas poboacións a través do contacto personal entre todos os habitantes de ambas localidades. Este acordo ten implícita a vontade decidida de promover o desenvolvemento das relacións mutuas no sentido de fortalecer a cidadanía e os lazos de fraternidade entre os habitantes de ambas localidades. Este acordo de irmanamento é confirmado hoxe polos representantes das cidades de Valença e Tui, sinalando a creación formal dunha nova irmandade e é asinado no día en que se celebra o 125 aniversario da Ponte Internacional que une ambas marxes do río Miño, a 25 días do mes de marzo de 2011. O alcalde presidente do excelentísimo Concello de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha, o presidente da Cámara Municipal de Valença, Jorge Salgueiro Mendes. De Valença, compañeiros de Corporación Municipais de Valença e Tui, alcalde e compañeiro de Corporación concejal de la Villa Hermana de Fromista, señor delegado do Goberno de Galicia, señor presidente do Consello Directivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, señor director xeral de Administración Local da Xunta de Galicia, autoridades,
señor presidente da Asamblea Municipal Valenciana, veciñas e veciños de Valencia. Las dependencias desta antiga aldea de Valença, construída no seu momento para o control do tráfico existente entre as nosas cidades e, por tanto, un símbolo da fronteira, no seu aspecto de limitación á comunicación entre ambas vidas do Miño, nos reunimos nesta xornada para asinar oficialmente o acordo de irmandade que ambas corporacións municipais temos ratificado e que supón un paso máis na eliminación das barreiras do noso bar. Compartimos un mesmo espazo xeográfico privilexiado, pero tamén compartimos unha historia común por voluntaria decisión dos nosos habitantes, que souberon superar desde os tempos medievais os atrancos fronteirizos e mesmo os conflitos bélicos que afrontaron os nosos estados. Nunca, nin nos tempos máis difíciles, cesaron os purenses e valencianos de compartir as súas existencias, os seus anseios, as súas necesidades. Hoxe, é de xustiza recoñecer como este acordo que imos asinar é fruto malmerecido da decisión de tantas e tantas generacións de valencianos e tudenses que, superando o atranco, souberon xuntar, xuntos, chorar, sofrir, lembrar, emigrar, pasar fame, pero tamén rir, bailar, casar, pescar, mercar, traballar, como fan dous namorados, dous noivos enchidos de ilusión e esperanza. A nosa fronteira é a máis antiga das existentes en Europa, pero estou certo que é tamén a máis premiada. É accesible no noso continente, pois o Miño sempre foi un pai que nos juntaba, que reclamaba o noso encontro. A ponte do enxeñeiro Pelario Mancebo deu incrementar e afondar nesta vida en común, convertendo-se, desde hai 125 anos, no símbolo da nosa unión, da nosa irmandade, no escenario privilexiado da nosa vida compartida. Hoxe, podemos afirmar con solemnidade que ambas corporacións municipais recollemos o sentir unánime dos nosos vecinos e asinamos un acordo amplamente, non xa sentido, senón vivido por as nosas xentes. Damos conta, pois, nesta xornada, os tudenses e valencianos, dun acto de xustiza, asinar protocolariamente este acordo de irmandade que certifica a realidade secular das nosas cidades. Este irmanamento entre Valencia e Tui, ou mellor dito, entre valencianos e tudenses, quere ser, como esta ponte metálica, un símbolo de vocación dunha vida común das xentes de Galicia e do Miño, unidos por un territorio, por unha lingua, por unha cultura, unha vocación de traballo en común para o desenvolvemento compartido. Galegos e miñones teñen esta cidade que conformamos Valencia e Tui a expresión desta unión, a testemunha desta mutua vocación. Pero esta asignatura non é só unha visita á historia, a tempos xa pasados, senón posúe unha longa visión de futuro e unha aposta de cara ao porvir. Con este protocolo amosamos a nosa vontade de afondar nesta cooperación, como foi o caso da organización destes actos realizados conjuntamente, de compartir servicios, de cooperar mutuamente no progreso dos nosos municipios, apostando claramente por promover entre ambas localidades cousas que hasta agora quizá non fixésemos. Pode ser como no ámbito dunha auténtica vocación europea, promovendo unha auténtica cohesión entre os nosos povos. Nesta tarefa precisamos da colaboración das outras administracións públicas do goberno dos nosos respectivos países. O ámbito local é o espazo privilexiado para o desenvolvemento dos proxectos de cooperación. Neste momento de crise económica, este acto aporta esperanza, pois tudenses e valencianos soubemos superar xuntos tempos duros, longas noites de pedra, e tamén seremos quen de superar as actuais. Bos días, bon día. Señor Presidente da Cámara Municipal de Valencia do Miño, señor Alcalde Presidente do Concello de Tui, señor Delegado do Goberno de España en Galicia, señor Presidente do Consello Directivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres de Portugal, señor Presidente da Asamblea Municipal Valenciana, ilustres membros das corporacións municipais de Tui e Valença, autoridades, señores e señoras. É para mí unha auténtica honra participar en representación
delegación da Xunta de Galicia neste emotivo acto de mandamento entre os povos de Valença e Tui, cando se cumpren 125 anos da inauguración desta bella ponte internacional. Atopámonos, como xa se dixo hai uns minutos, na fronteira hispano-rusa, que, como todos saben, é a fronteira máis antiga da Europa. Esta fronteira marcou a relación entre as dúas vilas. Hoxe, o paso entre Tui e Valença é o máis transitado desta fronteira, xa que cada ano máis de 6 millóns de persoas atravesan o paso entre Valença e Tui. Durante máis de 100 anos soportou esta fronteira todo o tráfico entre a provincia de Pontevedra e Portugal. Temos que recordar que con anterioridade da existencia da ponte, durante séculos os peregrinos procedentes de Portugal accedían a Tui cruzando en barca o río Miño. Desde a súa inauguración, esta ponte é tamén parte do camiño de Santiago, como tivemos ocasión de rememorar unha recente peregrinación nos concellos galegos e portugueses desde o Porto hasta Santiago de Compostela. Temos que salientar, neste sentido, que esta fronteira, que durante séculos foi vista como un elemento de separación, como un atranco de comunicación entre dos povos, está cobrando hoxe a súa verdadeira dimensión como un camiño de comunicación e como punto de encontro entre dos povos. Hoxe, os concellos de Valença e Tui están a recuperar aspectos tan importantes como o ámbito cultural, pero temos tamén exemplos de cooperación no ámbito da atención ás emergencias. Recentemente tivemos exemplos moi salientables que tiveron repercusión en todo o territorio de España e Portugal da cooperación en materia de xestión das urgencias médicas e incuestionable que esta liña de cooperación ten que afrontarse. Na mesma liña, temos que decir que Galicia e Portugal están a cooperar na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Desde a Xunta de Galicia e a rexión norte están a levarse a cabo distintos proxectos que teñen por obxecto o uso compartido dos servicios e equipamentos desde os dous lados do mar. Un exemplo desta cooperación transfronteriza entre Galicia e Portugal está o nacemento da Agrupación de Cooperación Europea de Cooperación Territorial, está emplazada en Vigo e os seus representantes están participando hoxe neste acto. Sen máis, quero darle os parabéns a estes dous povos que hoxe oficializan un mandamento que xa existe na realidade, na medida en que Valença e Tui forman parte dunha Eurorrexión que se caracteriza por cimentarse nunha innegable identidade xeográfica e cultural e por establecemento de sólidos lazos institucionais e políticos. Presidente da Cámara de Valença, presidente responsable do ente dos transportes públicos de Portugal, responsable delegado da Xunta de Galicia, alcaldes, concelleiros, autoridades, amigos e amigas, veciños e veciñas. Pode parecer unha casualidade, pero é o terceiro aniversario dunha ponte en Galicia que celebramos os últimos meses. En setembro pasado, a ponte da Illa de Arousa, que cumpría 25 anos. En febreiro deste ano, a veciña Ponte de Rande, con motivo do seu 30 cumpleaños. E hoxe, a vetusta Ponte Internacional sobre o río Miño, que supera en idade con creces as anteriores ao alcanzar o seu 125 aniversario. Unha ponte que naceu da convicción de técnicos dos dous países veciños, que xa en 1864 defenderon a vía norte de comunicación entre España e Portugal a través da fronteira natural que establecía o río Miño neste punto. Desde que a Comisión Internacional sobre as Liñas de Ferrocarril
integrada polos dous países, decidiran en 1879 a conveniencia de unir España con Portugal a través da fronteira galega, ata a inauguración da ponte, tal día como hoxe, en 1886, transcurriron moitos acontecementos que aínda hoxe nos resultan familiares. As complicacións burocráticas, as superacións técnicas e de deseño, a búsqueda de financiamento foron todos elementos que ocuparon os responsables políticos dos dous países. Pero, sobre todo, mantívose firme a determinación dos dous povos, o de Tui e o de Valença, e as reclamacións dos antergos de moitos que hoxe nos acompañan para que esta ponte fose unha realidade. Dende aquela data histórica, non só para os ribeireños, senón para toda Galicia e o norte de Portugal, foron millóns de persoas que empregaron esta ponte, miles de negocios que se forxaron, e, por que non, moitas as familias que se crearon en ambos lados do pai miño. Facer unha ponte non é un traballo sincero, moito menos fai máis dun século, pero a súa funcionalidade é tan estratégica, a súa necesidade tan incuestionable, que adoitan a ser as infraestructuras máis permanentes da historia dun pobo. Todos podemos lembrar pontes señeiras no mundo. Cada pobo ten unha ponte, e cada ponte ten unha historia. Iso é o que sucede con esta bella ponte de Ferro. Cumple 125 anos e segue a dar o mesmo servicio e a cubrir a mesma necesidade que cando naceu. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valença, Excelentíssimo Sr. Alcalde de Tui, Excelentíssimo Sr. Delegado do Governo em Galiza, Excelentíssimo Sr. Representante da Junta de Galiza, Excelentíssimo Sr. Governador Civil, Excelentíssimos Srs. Autarcas, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, gostaria de transmitir a todos, em nome do Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, a satisfação pelo convite que lhe foi dirigido para participar na sessão comemorativa dos 125 anos da Ponte Internacional sobre o Douro. Lamentavelmente, por motivos supervenientes, não lhe é possível estar presente, conforme seria o seu desejo, tendo-me incumbido de lhes transmitir as seguintes palavras. Quero começar por felicitar os municípios de Valença e Tui por esta feliz iniciativa, contribuindo desta forma para assegurar e reforçar, por um lado, a importância das relações entre Portugal e Espanha, designadamente as relações da região norte de Portugal com a Galiza, e, por outro lado, o papel fundamental que as infraestruturas de transportes desempenham nas dinâmicas económicas e no relacionamento sociocultural das populações que servem. Hoje é um dia de festa. Há 125 anos era inaugurada a primeira ligação ferroviária entre Portugal e Espanha. Resultado de uma colaboração exemplar entre ambos os países, evidenciado pelo facto do investimento total de cerca de 276 milhões de reais ter sido assumida praticamente em partes iguais por ambos os países e na sua construção terem participado empresas de ambos os lados da fronteira. Esta ponte foi e continua a ser uma notável obra da engenharia, destacando-se também ao nível da inovação por ter sido projetada, tendo por base um sistema metálico desenvolvido por Gustavo Eiffel, suportando ainda hoje um tráfego diário de mais de 9 mil veículos e mantendo-se como a única ligação ferroviária de Portugal com a Galiza. Desde há 125 anos que a ligação entre as cidades de Valença e Tui ficou reduzida a uns meros 400 metros, permitindo que os seculares laços de amizade entre as populações se intensificassem, assistindo-se hoje a uma relação nos domínios económico, social e cultural exemplar ao nível ibérico e europeu. Aumento da cooperação bilateral, aposta na inovação e desenvolvimento das relações económicas, sociais e culturais. Foram os desafios que presidiram há 125 anos à construção da Ponte Internacional sobre o Rio Minho. Mas são também os principais desafios que se colocam hoje e no futuro ao desenvolvimento das regiões de ambos os lados da fronteira.
No domínio dos transportes, em particular nas ligações com Espanha, a estratégia definida pelo Governo assenta em 3 domínios fundamentais. Em primeiro lugar, na melhoria das ligações ferroviárias com Espanha e com o resto da Europa, inserindo a rede ferroviária nacional na rede ferroviária europeia, assegurando as necessárias condições de interoperabilidade, permitindo aumentar a cota modal da ferrovia no domínio dos passageiros e das mercadorias, e para a qual a rede ferroviária de alta velocidade será um elemento fundamental. Em segundo lugar, em dotar o sistema portuário nacional das condições necessárias, quer do lado de mar, quer do lado de terra, para alargar o seu internet da Espanha e em que os portos do Douro e Leixões e de Viana do Castelo desempenham um papel muito relevante no contexto do Noroeste peninsular. Em terceiro lugar, no desenvolvimento do sistema logístico nacional, através da criação das condições para o desenvolvimento da rede nacional de plataformas logísticas, prevista no Plano Portugal Logístico, e que nesta região prevê 3 plataformas. A plataforma transfronteiriça de Valença, a plataforma portuária do Porto de Leixões e a plataforma urbana nacional da Maia Tonfa. Estamos todos conscientes que o atual contexto de crise económica e financeira internacional impõe que estes processos sejam rigorosamente reanalisados e recalibrados. Paulo de Valença, o senhor Dom Louro, delegado do Governo de Espanha da Galiza, senhor Dom Alberto Uzal, diretor-geral da Administração Local da Junta da Galiza, o senhor professor Pedro Reis, do Civil de Viana do Castelo, o senhor engenheiro Castro Correia, presidente do Instituto de Unidade de Transportes Terrestres, em nome do Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, o veio representar. Quero transmitir ao Sr. Ministro o nosso agradecimento por ter aceito o convite, mas também a nossa compreensão pelo facto de não estar presente ou pela sua ausência. Isto o Sr. Dom José Luís Padinha, Consul de Espanha em Valença, senhores vereadores, conselheiros, presidentes de junta, mas já mais alcaldes, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente Engenheiro Eduardo Bombo, da Estado de Portugal, demais autoridades militares, religiosas e associativas, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. A todos, bem-ajam pela presença e por terem engrandecido este momento. Há 125 anos que esta ponte, e aqui representada por esta magnífica réplica, une Valença e Tui, facilitando as relações dos povos das duas cidades. A ponte metálica internacional é um marco da arquitetura de pontes, uma das mais belas pontes que, a par da fortaleza, constituem importantes símbolos da cidade de Valença. A ponte atravessa um rio, o Pai Minho, que nunca nos separou. Um rio que é motivo da nossa identidade, como terra e como povo, uma marca sempre presente na vida e vivência de Valença e Tui. Há séculos que nos olhamos de frente. Há séculos que partilhamos histórias, aventuras, estratégias e objetivos. Em Valença temos orgulho dos nossos vizinhos de Tui e da Galiza. Foi, é e será sempre com prazer que os recebemos na nossa terra. Valença é uma terra de fronteira. Uma cidade marcada pelas relações transfronteiriças que, ao longo do tempo, tem deixado histórias de vida fantásticas, como as das nossas travesseiras, histórias que este espaço, em Tabola Franca, testemunhou. São inumeráveis os laços que nos unem. O mais ilustre dos valencianos, São António, o primeiro santo português, nascido na freguesia de Canfei, concelho de Valença, é venerado nas duas cidades. Aqui se escreveram páginas marcantes da história de Portugal e Espanha, tendo uma praça forte por testemunho. Hoje somos uma cidade de portas abertas ao mundo. Vamos assinalar o protocolo de combinação entre Valença e Tui, dando um passo importante para o aprofundamento das relações entre as duas cidades, mas também entre os dois países ibéricos. Um exemplo para a Europa dos povos da cultura e da livre circulação de pessoas e bens. Fazemos-lo com a convicção de estar a concretizar uma vontade antiga dos valencianos e tudenses. Basta percorrer as nossas ruas, os nossos equipamentos, visitar as nossas instituições, falar com as pessoas ou ter acompanhado esta semana educativa dos 125 anos da Ponte Internacional
para comprovar esta vontade. A União Europeia, os governos de Portugal e Espanha, a Junta da Galiza e a Região Norte devem olhar para este exemplo de cooperação e de desafio como uma oportunidade em tempos de crise económica, social e política, mas que, requerendo um discurso de verdade, de determinação e alguns sacrifícios, requer, acima de tudo, solidariedade e esperança. Já enfrentámos momentos mais difíceis em quase 9 séculos de história, sempre ultrapassados, vencendo as dificuldades e encarando sempre, mas sempre o futuro com otimismo. Estou convicto, estamos convictos que vamos vencer esta crise. Juntos vamos construir um Portugal bom.